Olá, meus amores! Hoje é 11 de maio de 2021, aula de terça-feira, língua portuguesa. Aula bem curtinha, tá bom? Vamos lá? Nós vamos conversar sobre leitura. A leitura nos possibilita viajar pelo mundo da imaginação. Através dela aprendemos muito, portanto, faça da leitura um hábito diário entre você e sua família. Então, ler dá oportunidade para a criança utilizar a imaginação deles, tá bom? Nós temos uma atividade aqui no final do roteiro, vem uma atividade aqui do nosso livro A de Capa Azul, tá bom? Indicamos para saber mais, faça a atividade 2 da página 15 do livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, Sociedade e Natureza, tá bom? Vai pedir para vocês lerem um texto na história do Soldadinho de Chumbo, uma história bem bonita, mas é um texto comprido, tá bom? Um texto longo, não vem imagens, é para a criança utilizar a imaginação dela, que conforme a gente vai contando a história, eles vão imaginando o soldadinho do jeito dele, a princesinha que aparece, a bailarina que aparece na história, do jeito deles. É bem legal contar uma história sem imagens, antes de mostrar para eles uma história a mesma história com imagem, porque vai ativando algumas áreas do cérebro da criança, eles vão, como se diz, treinando, né, a parte da escrita de texto. Mais para frente eles vão fazer a escrita de texto, mas antes eles vão trabalhar a parte oral, quer dizer, né? A parte oral, a lógica, início, meio e fim de uma história. Vão utilizar, mexe com a sensibilidade da criança. Então é muito importante a leitura, tá? Então, o que está indicando aqui, a atividade de hoje, é ler. Então, vocês vão pegar esse texto e ler, pode fracionar. Antes de dormir, ler um trecho da história. Aí no dia seguinte ler mais uma parte da história, tá bom? Que nem uma novelinha, a pessoa fica ali presa querendo saber o que vai acontecer depois, tá? Então a maioria já conhece essa história, mas é sempre legal contar de novo, porque a gente esquece, tá legal? Então faça isso com as crianças, todo dia leiam uma história, tem bastante historinhas aí nesse livro, tá? Aproveitem. E aqui vamos começar, tá? O tema vai ser o Soldadinho de Chumbo. Então aqui o primeiro exercício é: observe a imagem, com a ajuda de um adulto, circule o título, nome da história correspondente, tá? Então aí vocês vão ver lá embaixo: O Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, Branca de Neve e os 7 Anões. Aí vocês vão perguntar de que história nós estamos falando, qual dessas alternativas, tá bom? Vai observar como tá colocando aqui, tá? E vai circular o título. O título tem que falar para eles que é o nome da história, tá? A gente chama de título. E aqui 2, a seguir temos o título de uma história. Quantas palavras há nele? Novamente, a criança, vamos dar um lápis de cor para ela e pedir para eles segmentarem, tá? Os espaços entre as palavras para descobrir onde é que começa uma palavra e onde termina a outra. A gente sempre explica que os grupinhos de letrinhas juntinhas, eles formam palavrinhas, tá bom? E o espaço é sempre antes do começo da palavra e depois da palavra, tá bom? E aí com isso eles vão contar aqui, ó, 1, 2, 3, quantas palavras tem, tá bom? Eles vão colocar quantas palavras tem. Depois aqui, complete as palavras com as letras que faltam. Então, vocês têm aqui a figura do soldadinho e tem a palavra também do soldadinho, faltando só as 2 vogais. Que vogais será que entram aqui, tá bom? No soldadinho, depois anões, que são a história dos 7 anões, tá? E depois a história do patinho feio, tá bom? Só que tá só o patinho e a figura dele. Falta uma vogalzinha aqui, leiam para eles a vogal e acentuem bem na hora de falar, tá bom? A vogal. Aqui para saber mais também tem aqui, para acessar o vídeo do YouTube. Está acabando aqui o nosso horário aqui e é só isso, tá bom? Não vai dar tempo de eu continuar, é só vocês, por exemplo, aqui, ó, soldadinho, soldadinho.